Com vocês, Braulio. Caião, dois textos usados para fundamentar a cobertura espiritual são Êxodo 17, Batalha de Refidim. Que enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, o povo prevalecia, quando baixava. Veja, os caras estão lá no Velho Testamento. Mas tem um Hebreus aqui. Hebreus 13, 17. Aí ele pergunta, qual a responsabilidade dos guias? Hebreus 13, 17 não tem nada a ver com isso aí, que é obedecer os vossos guias. E não tem nada a ver com essa história, só tem a ver com a manipulação, né? Assim como o texto lá de Refidim é uma coisa de um primitivismo espiritual enorme. Imagina só se quando foi que você viu Jesus deixar um grupo de pessoas atrás para orarem por ele no monte, porque ele estava indo até Cafarnaum? Ou quando ele enviou os 70, claro que ele é a cobertura de todos nós, mas você viu em algum momento ele dizer de maneira mágica, vão, porque eu daqui estou garantindo tudo que está acontecendo? Não, ele só lhes falou a palavra, mandou que eles crescem na palavra e fossem e fizessem. E foi isso que eles foram, fizeram e voltaram com alegria. E foram repreendidos por causa da direção da alegria. Da motivação equivocada da alegria, que era porque os demônios se submetiam a eles. E não porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida. Então, você não vê isso, você não vê Paulo dizendo, eu só irei para tal lugar se houver uma cobertura me garantindo. Ele não faz essa menção nem em Antioquia. Quando ele sai de Antioquia a primeira vez, oraram por eles e os encomendaram ao Senhor. Aí a minha pergunta é, se ele não tivesse saído de Antioquia, tivesse ido da Arábia direto para a vida e começasse a pregar, tudo que estaria acontecendo não teria valor porque não teve um colegiado que tenha feito isso por ele? É claro que não, minha gente. E o texto aqui de Hebreus 13, 17, eu estou sem óculos, vou ler de longe, diz, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pelas vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui se tratavam de guias espirituais ajudando as pessoas do ponto de vista do significado do que fosse andar com Jesus e andar com o Evangelho, e essas pessoas estavam lutando contra esse ensino e molestando profundamente a alma desses que com coração voluntário não estavam ali pegando dinheiro de ninguém, não havia esse costume de ninguém ter que viver especificamente de um sustento oficial. Quem tinha e contava com essa ajuda, ótimo. Quem não contasse, que trabalhasse com as próprias mãos e se virasse e se ofertasse para ensinar a palavra com coração voluntário. Não havia esse espírito mercenário que já está embutido até na nossa interpretação da Bíblia. Não havia esse autoritarismo. O que havia aqui era alguém querendo cuidar de almas à luz do ensino do Evangelho, e pessoas dificultando a vida porque estavam voltando atrás. Você não pode ler esse texto solitariamente aqui, ele tem a ver com a Epístola aos Hebreus. O que a Epístola aos Hebreus ensina? Ensina que tinha um grupo de cristãos voltando atrás, voltando ao templo de Jerusalém, voltando aos sacerdotes e às ofertas de sacrifícios levíticos do Velho Testamento, voltando às legislações e aos cerimonialismos judaicos, voltando a crer que sem derramamento de sangue oferecido por um sacerdote, matando touros e bodes e cabritos e pombinhos e o que quer que fosse de acordo com o tipo de pecado, sem isso não haveria remissão de pecados mantido. Em outras palavras, a carta aos Hebreus é para dizer que eles tinham caído da graça, que eles estavam deixando o Evangelho, o argumento inteiro da carta é dizendo, vocês não veem
que Jesus é superior a Moisés, não veem que Jesus é superior a Josué, que o descanso quem dá não é Josué na terra de Canaã, ele só teve conflito e tem até hoje, mas é numa dimensão profunda que é o descanso de Deus, é na interioridade. Vocês não veem que Jesus é superior a Abraão, não veem que Jesus é superior porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado em Melquisedeque, e Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, vocês não veem que Jesus não está sob a religião judaica. Vocês não veem que o que Jesus fez na cruz é o rito dos ritos, por isso ele rasgou o véu do santuário, foi rasgado de alto a baixo. Não veem que está tudo consumado, não veem que a grande oferta foi imolada fora do portão da religião, fora dos portões de Jerusalém, como diz aqui o capítulo 13, no contexto antecedente, versos 8, 9 e 10, e que o convite é para que saiamos dessa estrutura indo ao encontro dele, porque a cruz foi erguida fora dessa estrutura e desse sistema. A cruz é para a vida, é para o mundo, não está contida por isso. É nesse espírito que se diz: obedecei os vossos guias, a quem anda com essa consciência e que está tentando ensinar o evangelho a vocês. Então, ler texto fora de contexto leva a gente para a estupidez que não tem tamanho, porque o que a carta aos Hebreus advoga é o oposto o tempo todo. É dizendo: vocês estão livres da servidão do templo, da servidão religiosa, da servidão sacerdotal, da servidão legalista, da servidão cerimonialista. Vocês estão livres de todos os arquétipos que viraram nada depois que tudo se consumou em Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, em quem todas as coisas estão resolvidas e planificadas. Então, meus amigos, sem conhecer a palavra, dá nisso, é o que eu chamo de crer em sistematizações doutrinárias, um texto dali, um texto daquela, a cabeça do maluco aqui no meio, dizendo, com base num texto aqui, num texto ali, algo que a palavra de Deus nunca ensinou, jamais ensinou. Como tem outros textos mais de base bíblica para isso, muitos mais, mas é pensamento, é eleição seletiva e organizada sistematicamente para construir no final um pacotinho que é imposto sobre você, mas que não tem a ver com o ensino do Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, com o Espírito de Cristo. Gente, quando é que nós vamos entender isso para o nosso bem? E aí?